Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Amém? Por favor, levante sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço revelação da tua palavra, Pai. Eu te peço compreensão da tua palavra. Eu te peço direção para as nossas vidas. Eu te peço que o Senhor nos abençoe. Eu te peço, ó Pai querido, que o Senhor, ó Deus, esteja conosco, ministrando com teu Espírito Santo agora, na vida de todos os ouvintes da tua palavra, daqueles que estão aqui na igreja e daqueles que nos acompanham através das redes sociais, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a revelação do Espírito Santo. Irmãos, todo judeu, ele deveria ser, se nascesse homem, apresentado lá no templo. Se fosse o primogênito, havia uma oferta a ser entregue pelo primogênito. E o Senhor Jesus, como era o primogênito, o primeiro filho de Maria e José, Jesus, mesmo sendo gerado pelo Espírito Santo, ele nasceu numa família, nasceu dentro de uma casa, ele brincou como criança, ele cresceu, ele se desenvolveu. E aqui ele tinha, como a palavra de Deus diz, 8 dias de vida. Apenas 8 dias de vida, um bebê. E quando os 8 dias foram cumpridos, a palavra de Deus está dizendo aqui, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Aqui Jesus, ele recebeu o nome que o anjo Gabriel deu a ele. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém
para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo disposto na lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. E aí, nós vamos ver aqui na lei de Deus, Levíticos 12, versículo 2, olha só: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias de purificação, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. No versículo 6: e quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei de que der à luz a varão ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação. Eu quero chamar a atenção de todos vocês que uma família de posses, ela entregava uma oferta de um cordeiro, que era um valor mais caro. Você ter um animal, um cordeiro, um carneirinho, era caro. E o Senhor fala que se a família não tivesse condições de levar um carneirinho, ela podia levar 2 pombinhas, 2 passarinhos. É isso que nós temos que entender. O Senhor Jesus, ele foi apresentado no templo e foi circuncidado ao 8º dia, e a oferta que foi levada foi a de 2 rolinhas, ou seja, era o sacrifício dos pobres, não era o sacrifício das pessoas que tinham posse. Se José e Maria tivessem posse, provavelmente elas estariam levando o cordeiro, mas não foi o caso. Por que Jesus escolheu nascer numa família de pessoas que não tinham grandes posses financeiras? Para mostrar que ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma humilde, tomando uma forma de uma vida simples, para que ele sirva de exemplo para mim e para você. O Senhor Jesus, dentro desse contexto que eu estou falando a vocês, ele foi levado então a Jerusalém, ao templo, para que fosse feito todo esse ritual que eu li aqui para vocês. Porém, meus irmãos, isso era a lei de Deus, tinha que ser cumprido em todas as famílias, independente de onde a pessoa morasse. Dentro de Israel, ela precisava levar a criança ao templo, isso era a lei. O Senhor, sabendo que José e Maria eram cumpridores, eram pessoas obedientes, eram pessoas que seguiam a orientação de Deus, ele preparou ao redor tanto a Simeão quanto Ana, para que eles testemunhassem a presença de Jesus Cristo na vida deles. E nós, meus irmãos, precisamos entender que tanto Ana, a profetisa, quanto Simeão, eles viviam para glorificar o nome do Senhor. Eles tinham uma vida na presença de Deus. Eles tinham uma vida que exaltava ao nome do Senhor. Preste atenção numa coisa. Deus, a Bíblia fala que ele está sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua glória, enche toda a casa onde ele está.
Ele está acima de todas as coisas. Só Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é que comanda tudo. Quem somos nós? Nós somos aquelas pessoas que se aproximam dele para glorificá-lo, para adorá-lo, para louvá-lo, para bendizê-lo, para engrandecer o seu nome. Nós nos colocamos na posição de dizermos assim: ó Deus Pai, Criador dos céus e da terra, eu quero ser útil ao Senhor neste dia, eu quero ser útil ao Senhor nessa semana. Eu estou aqui para glorificar o teu nome, eu estou aqui para exaltar o teu nome, e neste domingo que o teu nome seja glorificado através da minha vida. A visão dos servos deste Deus poderoso é uma visão de trabalho. Você está aqui a trabalho. Você está aqui a serviço do Deus Criador. Você está aqui em obediência a Ele, para fazer a vontade dEle. É isso que o Senhor determinou para os seres humanos. Nós, irmãos, não estamos aqui para trocar alguma coisa com Deus, para dizer: Senhor, se eu falar aleluia, o Senhor me abençoa. Se eu aprender a cantar a canção, o Senhor faz alguma coisa por mim. Não é uma troca. Aqui nós estamos rendidos aos pés do Senhor, entendeu? Nós estamos aqui não para fazer uma troca com Deus, mas para nos entregar a Deus, para nos colocar nas mãos do Senhor, para nos entregar a Ele por inteiro. Esta é a visão de quem está na presença de Deus. E tem uma coisa: quando você tem esta visão, você não vai servir a Deus só uma semana, não. Você não vai servir a Deus só um mês, não. Aqui nós estamos falando de duas pessoas já avançadas em idade, mas que continuavam servindo ao Senhor. O que a palavra de Deus diz? Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. É o que nós fazemos. Então, todos os dias, estas pessoas tinham um compromisso de estar na presença de Deus por toda a vida. E o Senhor lhes concedeu a graça da presença do Todo-Poderoso na vida deles. A questão aqui, quando você olha para Simeão, quando você olha para Ana, quando você olha para Maria, quando você olha para José, todos estão em torno da presença de Jesus. Então, se você está aqui hoje, é porque Jesus Cristo está no meio de nós. Você tem que entender isso. Você está em torno da presença de Jesus. Jesus tinha apenas 8 dias no colo de Maria, mas ele juntou os servos do Senhor ao seu redor. Então, irmãos, quando Jesus está presente, os servos de Deus aparecem. Os servos de Deus vão se juntando ao redor da presença de Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos em torno da presença de Jesus. E a Bíblia mostra, dentro desse contexto, então, Jesus, ele é trazido no colo, adentra o pátio, é o lugar onde era feita a circuncisão, perto de todas as pessoas. E veja o que aconteceu. A Bíblia fala que o Espírito Santo revelou a Simeão: você não vai morrer antes de ter visto o Cristo do Senhor. Foi uma promessa do Espírito Santo de Deus para Simeão. Simeão, mesmo avançado em idade, ele mantinha firme a promessa de ver o Cristo, o Salvador, porque foi o Espírito Santo que ministrou sobre a vida dele. Preste atenção, a obra de Deus, ela não é dirigida por homens. Nós estamos aqui apenas como instrumentos na mão de Deus, mas quem está fazendo essa obra é o Espírito Santo de Deus na sua vida. É o Espírito Santo de Deus que faz você entender o que eu estou falando. É o Espírito Santo de Deus que faz você entender a palavra que é pregada, a palavra que é cantada, a palavra que é orada. E quando você não consegue orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então esta obra, ela está toda fundamentada na ação do Espírito Santo de Deus. A minha oração a Deus é que o Espírito Santo te revele Jesus, que o Espírito Santo te mostre Jesus, que
Que o Espírito Santo mostre para você que Jesus está vivo e Ele anda no meio de nós, e que é a Ele que você deve seguir. Esta é a minha oração. E aqui, dentro desta revelação, a Bíblia diz que o Espírito Santo o levou ao templo, e pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino. Irmão, você só está aqui pelo Espírito Santo. Você que veio aí por um carro de aplicativo, de celular, foi o Espírito Santo que te guiou. Você que veio a pé, foi o Espírito Santo que te guiou. Você que veio de bicicleta, foi o Espírito Santo que te guiou. Você que veio de ônibus, foi o Espírito Santo que te guiou. Ninguém põe o pé aqui se não for pelo Espírito Santo. Ninguém entra no templo de Deus se não for pelo Espírito Santo. Simeão foi guiado pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo te guiou até aqui, a presença de Jesus, é porque você ainda com seus olhos verá a presença de Deus, a glória de Deus e a unção de Deus. Você precisa entender isso, que é pelo Espírito Santo, não é pelos homens. Você não está aqui por causa de um convite humano, não. É pela ação do Espírito Santo. E pelo Espírito Santo, ele foi até o templo. E a Bíblia diz que ele o tomou em seus braços. Ele pegou o menino Jesus, o bebê Jesus nos seus braços. E a Bíblia diz que ele louvou a Deus. Ele glorificou a Deus. Ele exaltou a Deus. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Aqui, meus irmãos, é um momento onde você pode glorificar a Deus, onde você pode exaltar a Deus, onde você pode louvar a Deus, porque isso é espontâneo, veio de dentro. O Espírito Santo estava ali, usando os lábios deste homem para adorar a Deus, assim como ele vai usar os teus lábios, irmão, irmã. Veja, se o Senhor tivesse revelado somente Simeão, você, mulher, poderia dizer assim: ah, mas isso é só para homem. Isso é só a presença de Jesus, contemplar Jesus, glorificar Jesus, é só para homem. Não, não é só para homem, é para você que é mulher também. Porque a presença de Jesus veio encontrar homens e mulheres. É para você também, jovem. É para você também, adolescente. É para você também que é junior. É para as crianças também. A presença de Jesus é para todas as pessoas. Veja o que a palavra de Deus diz. Estava ali a profetisa Ana. Veja o histórico de vida dela. Filho de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Ou seja, não tinha só homem ali para reconhecer Cristo como Salvador, mas tinha também uma mulher de Deus para reconhecer Cristo como Salvador. Irmãos, o Evangelho, a presença de Jesus, a glória de Deus, o louvor do nome do Senhor, não é para um clube de homens, não é como se fosse para um clube só de mulheres, é para todas as pessoas. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Veja, o Espírito Santo revelou e guiou Simeão. O Espírito Santo revelou e guiou Ana. Mesmo idosa, mesmo idoso, eles puderam ainda contemplar a presença do Filho unigênito de Deus. Quando você traz para a sua vida, quando você analisa a sua vida, o que é que você tem que pensar?
Você não pode passar por este mundo sem contemplar Jesus na sua vida. Você não pode passar por este mundo sem ter um encontro com Deus, sem ter um encontro com o Senhor Jesus, sem contemplar a sua vinda, sem contemplar a manifestação da sua glória. Por mais que você esteja passando por dificuldades, por mais que você esteja passando por problemas, o plano de Deus é revelar a solução que é Cristo a você, é revelar a direção que é Cristo a você. Tem um pedacinho de uma canção que diz assim, olha: quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a sua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Você pode ter conhecido, por exemplo, uma religião. Você pode ter passado a sua vida toda como Ana e como Simeão. Você pode ter aprendido as canções, você pode ter trabalhado, você pode ter colaborado, você pode ter ajudado. Mas você não pode morrer sem ter um encontro com Jesus Cristo. Porque preste atenção, irmãos, as pessoas, elas lembram daquele pastor que marcou a sua vida, igual eu cantei agora, de uma canção que marcou a sua vida, de um momento que marcou a sua vida, mas a única lembrança que Simeão levou foi a de ter segurado a presença de Deus no seu colo, foi de ter segurado Jesus nas suas mãos. Irmãos, não existe nada neste mundo, não existe ninguém que possa substituir a presença de Jesus na sua vida. Irmãos, tudo é muito bonito na igreja, tudo é muito interessante, o louvor é bom, a mensagem é boa, bater palma é bom, mas nada se compara em você ter Jesus nos seus braços, em você ter Jesus na sua vida, em você ter um encontro com Deus. O problema é que muitas pessoas, elas tiveram um encontro maravilhoso com um culto poderoso, elas tiveram um encontro maravilhoso com um evento de final de semana, elas tiveram um encontro maravilhoso e aquilo foi uma sensação boa, como se fosse um momento, mas quando passou, chegou na segunda-feira, voltou tudo ao normal. Quando chegou na terça-feira estava pior ainda. Por quê? Porque foi aquele momento, preste atenção, Jesus, Ele soluciona a nossa vida, Ele traz paz, Ele traz satisfação, Ele traz direção, Ele traz conforto, Ele traz para você algo que ninguém pode te dar, que o pastor não pode te dar, que a canção não pode te dar. A presença de Jesus na sua vida transforma tudo, a presença de Jesus na sua vida muda tudo por completo. Olha, passou a vida inteira louvando, passou a vida inteira ali, mas qual era a promessa do Espírito Santo para eles? Vocês vão encontrar Jesus, porque o Espírito Santo, ele não revela a si mesmo, ele revela Jesus. É isso que o Espírito Santo faz. E talvez, irmão, você ache que eu estou falando de algo subjetivo, de algo distante. Não, Jesus Cristo falou assim: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, aí estou eu no meio deles, tratando da igreja.
Jesus Cristo falou, ele deixou bem claro essa palavra, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa que ele está aqui hoje, agora, neste momento. Não é amanhã, não, é agora, nesta hora. E é hoje que o Senhor quer ter um encontro com você. É hoje que Ele quer estar nos seus braços. É hoje que Ele quer estar perto de você. Não como apenas uma palavra, uma pregação igual eu estou fazendo, mas como uma pessoa de verdade. Uma pessoa que está com você todos os dias. Uma pessoa que te acompanha. Irmãos, as pessoas hoje, elas estão se distanciando desta verdade da presença de Deus na vida delas. As pessoas estão se sentindo sozinhas, as pessoas estão se sentindo abandonadas, as pessoas estão se sentindo desprezadas pelos familiares, desprezadas pelos amigos de tantos anos, que têm tantos afazeres. Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm muita coisa para fazer. As pessoas estão sempre ocupadas, as pessoas não podem dar atenção para ninguém, tudo tem um compromisso, tem uma coisa para ver, mas é toda essa ocupação deste mundo, agora que está mais fácil ainda de você encontrar com Jesus. Ele só está esperando você. Você está entendendo? Você já foi ministrado pelo Espírito Santo, você já foi trazido pelo Espírito Santo, você já foi trazida pelo Espírito Santo, então Ele quer ter um encontro com você. Ele quer se revelar a você. Ele quer se mostrar a você. Porque por mais que nós tenhamos uma vida toda na igreja, se nós não encontrarmos com Jesus, se nós não estivermos com Jesus, nós vamos ser religiosos. Nós vamos ser boas pessoas deste mundo. Nós vamos entender os bons costumes, o bom comportamento, a boa etiqueta. Mas nós não vamos ter um relacionamento com Ele. Porque, irmão, se você está sentindo dor, você pode falar para Ele: Jesus, está doendo. E você vai saber que Ele está do seu lado, perto de você. Irmãos, eu sempre andei com Jesus durante a minha vida toda. Sempre andei com Jesus. Porém, eu percebi de forma muito forte a presença de Deus quando eu sofri um acidente. O que aconteceu comigo? Eu sofri um acidente, foi no dia 11, não, na verdade foi no dia 7 de março de 2011. O que acontece? Eu estava no carona, aí houve a batida e tal, e nessa batida que aconteceu, eu fiquei preso nas ferragens do carro. Aí atrás, abre o meu canal no YouTube aí, para aparecer aqui na tela, para os irmãos verem. Isso. O que acontece? Vou mostrar ali para vocês a reportagem que teve, até foi a TV Vitória que foi lá fazer a cobertura deste acidente. Depois, se vocês quiserem ouvir, tem o testemunho de uma irmã que estava lá, que é até da nossa igreja lá, no bairro Vista da Serra, no município de Serra. Solta aí desde o início, com som. Olha lá, meus irmãos. Acidentes deixaram mortos e feridos em rodovias federais do estado. Na BR-101, na Serra, um motociclista morreu após invadir a contramão e atingir dois carros. Olha aí, a morte da moto foi parar a pelo menos 5 metros de distância do local da batida. O condutor morreu. Olha lá, ó. Neste carro branco estavam duas pessoas que voltavam de um retiro em Muribeca. O passageiro é um pastor, teve ferimentos leves e foi socorrido ao hospital. Ele fala ferimentos leves. No acidente, seguia para Aracruz. O condutor do carro preto, que era um táxi, foi socorrido pelo SAMU ao hospital Dólio Silva. Os dois não correm risco de morte. Então, meus irmãos, quando eu estava ali dentro desse carro, porque o que aconteceu? O motorista, aquele Passat velho que parou de andar depois daquele dia, eu estava ali no carona e dentro daquele carro eu não conseguia sair, porque como vocês viram, as ferragens se retorceram para o meu lado. Tanto é que aqui, olha, tem a marca aqui do acidente, aqui em cima caiu, mas aqui tirou a lapa aqui, porque retorceu para cima de mim. E aqui nas minhas mãos, olha, também eu fiz a cirurgia nas mãos, porque quebrou.
Então retorceu para cima de mim, entende? Essa Bíblia minha aqui foi parada do lado de fora do carro, foi jogada longe, mas alguém achou e me devolveu. E o que acontece? Quando eu estava ali dentro, tinha uma irmã que ela estava com uma toalhinha enxugando aqui em mim o sangue que estava pingando. E ela ia falando comigo, daquela visão de que vamos falar com ele para ele não dormir, que é isso que falam na hora do acidente. E ela perguntou assim para mim, falando comigo, o senhor é o quê? Eu falei, eu sou pastor. O senhor é de qual igreja? Eu falei, sou da igreja do Evangelho Quadrangular. Ela falou, eu também sou da igreja do Evangelho Quadrangular. Então preste atenção no que eu vou te falar. Naquele momento, que normalmente seria sentir pânico, ou medo, ou qualquer coisa, naquele momento, eu percebi a presença de Jesus comigo. Por quê? Porque eu estava absolutamente calmo, sem nenhum tipo de aceleração do coração, ou nervosismo, nada. Eu estava ali tranquilo. Se a minha sepultura fosse aquela, porque o que acontecia ali? O carro, ele dava aquelas faíscas de fogo assim, subia e descia, parecia que o carro ia pegar fogo. E as pessoas ao redor, elas falavam assim, sai de perto do carro, moça, ele vai pegar fogo, o carro vai pegar fogo, porque para me tirar de dentro, tinha que esperar os bombeiros. E nisso você via que saía fumaça, às vezes dava umas faíscas, parecia que o carro ia pegar fogo, e as pessoas ao redor. O SAMU já estava lá, mas não tinha como me tirar, porque eu estava preso ali naquelas ferragens. Entenda uma coisa, irmão, é nesta hora em que ninguém pode estar com você, que Jesus estará com você. Você não vai precisar de ter um pet para te fazer companhia. Você pode até ter um cachorro, um gato, o que você quiser, mas não é porque você sente solidão, porque você nunca vai sentir solidão. Jesus está sempre presente na vida daquele que faz a entrega, daquele que se entrega a Ele. É isso que você precisa entender, irmão. Jesus na vida de uma pessoa é para sempre, é para a eternidade. Não é algo que você vive uma experiência só no momento e que você precisa daquela experiência novamente. Irmãos, quem recebe Jesus, ele deixa o vício, ele deixa o pecado, ele deixa o mal, ele deixa as coisas que não prestam, porque ele encontrou Jesus, ele teve Jesus nos seus braços, ele foi revelado pelo Espírito Santo, ele foi para a igreja pelo Espírito Santo, e ele permanece firme na presença de Deus. Ele não precisa ser adulado, não precisa ser bajulado, não precisa ficar em cima dele, não. Ele simplesmente é grato por ter conhecido Jesus, e ele nunca abandona Jesus durante toda a sua vida. Essa é a experiência da transformação. E a minha oração é que Jesus seja revelado a você. Eu tinha um cavaquinho, irmãos, eu nunca aprendi a tocar cavaquinho, mas a minha mãe falava assim comigo, não quero você fazendo barulho aqui dentro de casa, se você quiser vai tocar isso lá no quintal. E eu ia lá para o quintal. Só que quando eu ficava tocando aquilo, sem tocar mesmo, só batendo nas cordas, eu sentia a presença de Deus. Era gostoso, e eu não queria parar de cantar, porque era gostoso, era muito bom, era bastante bom. E ali, com 9 anos, eu fui aprendendo a lidar com Jesus. Eu fui aprendendo a lidar com a presença de Deus. Hoje, o que eu quero te dizer é o seguinte: depois que Jesus te encontrou, depois que o Espírito Santo foi lá e tocou em você, não tem mais volta. Não tem, porque é uma coisa que você não quer outra coisa. Você já tem tudo que você precisa para a sua vida, e você vai lidando com Ele durante toda a sua vida. Você vai passando sua trajetória com Ele, você vai passando a sua vida com Ele, você vai vivendo com Ele todos os dias, porque todos os dias Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará. Então é este encontro. Estas pessoas tiveram esse encontro já com uma certa idade, mas hoje eu estou aqui para te dizer, como já disse hoje, não importa a tua idade, o que importa é que Jesus Cristo está no meio de nós, e Ele quer ter um encontro verdadeiro conosco.
Ele quer fazer parte da nossa vida, Ele quer andar com a gente, Ele quer estar ao nosso lado, e é isso que nós precisamos para nós, é isso que você precisa para a sua vida. Você não precisa de mais nada não, fica tranquilo, se você tiver Jesus, você já tem tudo que você precisa. Se a presença de Deus for real para você, você não vai precisar de mais nada, tudo será acrescentado. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus,